Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 597 da biografia de Santa Bernadette, escrita pelo padre Francis Trochu. Nós estamos aqui numa parte em que vai ser descrita os dons, vão ser descritos, né, os dons sobrenaturais, extraordinários de Santa Bernadette, segundo os relatos, né? Os carismas. Muitas vezes, para o progresso comum, Deus concede aos seus privilegiados, que são os santos, dons extraordinários, dons gratuitos, que São Paulo denomina carismas, entre os quais se conta o dom dos milagres e o da profecia. São Paulo fala dos carismas na primeira epístola aos Coríntios, né? Tê-los-ia recebido e manifestado a irmã Marie Bernard durante a vida? Parece bem que sim, segundo numerosos testemunhos. As graças que obteve para os outros, por intermédio das suas orações, não foram prodígios no sentido vulgar da palavra, tanto mais que ela, sem dúvida, para ser mais seguramente escutada, os implorava a Deus por intermédio de Nossa Senhora de Lourdes. E a irmã Marie Bernard não pode fazer essas orações, sobretudo as novenas, sem ser acompanhada por uma irmã que lhe era designada. Tentavam por todas as maneiras preservá-la das tentações do orgulho. Assim, o resultado feliz dessas novenas, a duas, não poderia ser atribuído exclusivamente nem a uma, nem a outra. Olha que coisa interessante, né? Quando ela ia rezar por alguém, para evitar a tentação do orgulho para ela, né? As superioras se preocupavam com isso. Ela nunca rezava só para alguém, né? Justamente porque, se a graça fosse concedida, a irmã Marie Bernard não pensaria que teria sido ela que teria conseguido a graça, né? Mas ao escreverem para agradecer umas melhoras ou uma cura, as pessoas de fora, sem desconfiarem do estratagema, só falavam, bem entendido, em Bernadette. A Madre Marie-Thérèse Vazou, encarregada de verificar a correspondência, encontrou sempre essas lisonjeiras notícias. Nunca me disse uma palavra sobre tais curas, afirmará a Madre Marie-Thérèse Bordenave. Todavia, é a opinião corrente na comunidade que durante a sua vida a irmã Marie Bernard obteve algumas curas pelas suas orações. 4 casos de curas por contato. Em junho de 1862, então bem antes dela entrar no mosteiro, né? 4 anos depois das aparições, Bernadette contava então 18 anos. Um casal vindo de Cauterets, com uma filha muito jovem, doente, parou a carruagem em Lourdes e
e pediu à superiora do hospital que mandasse buscar Bernadette. Lembra que nessa época Bernadette estava com as irmãs lá do hospital, né? Persuadido de que se ela tocasse a sua filha, esta ficaria curada. Bernadette apareceu de fato e a superiora disse-lhe que arranjasse a almofada daquela criança. Bernadette fez o que lhe ordenavam e a jovem sentiu-se imediatamente melhor. E dizem que no dia seguinte foi à gruta pelos seus próprios pés. Este primeiro caso foi inscrito no processo de beatificação após o depoimento da Marie-Thérèse Bordenave, que souberam do caso por intermédio das religiosas do hospital ou pela irmã Vincent Garraud, a qual, por seu lado, afirma ter sido uma testemunha da seguinte cura. Uma mulher de fora trouxera para Lourdes um filho de pouco mais de 1 ano. O corpo e a cabeça do pobre pequeno estavam atacadas por um mal. No 4º dia de uma novena a Nossa Senhora de Lourdes, esta mulher apresenta-se no hospital com o filho. A criança chorava. Confiaram-na a Bernadette, que a levou através dos claustros e, quando voltou, entregou-o à mãe completamente curada. Todos os vestígios da doença tinham desaparecido. Há um caso descrito pela irmã Vincent Garraud, que testemunhou, né, esse fato. Em Nevers, então, isso bem antes dela entrar no mosteiro, né, de Saint-Gildard, em Nevers. Em Nevers, numa altura em que a irmã Marie Bernard se entregava ainda às suas ocupações habituais, uma mulher da cidade veio a Saint-Gildard. Desejava encontrar para o filho muito doente algo que a vidente de Lourdes tivesse tocado, e por isso imaginou um estratagema. Pediu que entregasse a Bernadette uma cobertura de berço, feita de renda, mas emaranhada e inacabada, para que ela a desenredasse e acabasse. A irmã Victoire Cassou foi entregar o recado. Entrando na sala onde a irmã Marie Bernard trabalhava com as suas companheiras, explicou: minhas irmãs, uma mulher enredou essa cobertura. Podem repará-la? Dizendo isso, colocou a lã emaranhada sob os olhos de Bernadette, que de nada desconfiava. Está bem, respondeu esta. Essas senhoras estragam o trabalho e nós somos obrigadas a repará-lo. Vamos lá, dê-me essa cobertura. Bernadette arranjou-a. Levaram-na imediatamente a mulher, que a colocou sobre a criança. E esta curou-se. A casa-mãe foi ainda testemunha de um outro prodígio. Uma mulher, conta a irmã Claire Bordet, trouxe-nos um garoto que não podia andar. Queria que Bernadette lhe tocasse, esperando que se desse um milagre. A superiora geral, Madre Josephine Ambert, chamou a irmã Marie Bernard e disse-lhe: tome conta da criança enquanto eu falo com essa senhora. Bernadette, continuou a irmã Bernard Daliá, gostava muito de crianças. Tomou nos braços, mas depois, achando muito pesado, pô-lo no chão. O garoto correu alegremente para a mãe. Então, aí as curas, né?
Dons proféticos: mortes, curas, provas, vocações e conversões. Na comunidade, declara a Madre Marie-Thérèse Bordenave, a irmã Marie Bernard demonstrou muitas vezes que tinha dons proféticos. E alguns desses episódios maravilhosos não caíram no esquecimento. Parece ter tido conhecimento da data da sua morte por uma intuição sobrenatural. Um dia do ano de 1870, estando de cama na enfermaria, uma irmã veio saber notícias da parte da mestra de noviças. Diga-lhe que não se inquiete, respondeu ela, porque não morro hoje, nem por esses tempos mais próximos. Em agosto ou setembro de 1878, uma religiosa multiplicou-se a sua cabeceira em vigílias suplementares. Não se incomode tanto, recomendou-lhe Bernadette. Julgam que eu vou morrer, mas ainda vivo mais de 6 meses. Corria o ano de 1873. Um grupo de noviças tinha subido à enfermaria para a ver. Bernadette estava então atacada por uma crise de asma. Uma delas, alta e forte, interrogou-a sem cerimônia. Minha irmã Marie Bernard, tem medo de morrer? Por amor de Deus, não. No entanto, as suas crises de sufocação são tão fortes que pode muito bem morrer de uma delas. Bernadette, que via mais longe, replicou: Ora, vamos, você ainda morre antes de mim. Poucos meses após essa predição, que lhe recomendava prudência, a noviça enviada para o Sui, faleceu aí em virtude de um resfriamento. Logo que entravam em Saint-Gildard, as postulantes manifestavam o desejo de conhecer a vidente de Lourdes, e o favor de uma visita nunca lhes era recusada. A 24 de outubro de 1878, no momento em que uma delas chegava junto à irmã Marie Bernard, estava esta ocupada em colorir um coração de Jesus rodeado pela coroa de espinhos. Voltou-se para a recém-chegada, que ficou impressionada pela extraordinária expressão do seu rosto e prometeu-lhe rezar pela sua perseverança. Depois, num tom grave e com um sorriso singular, acrescentou, mostrando a imagem do Sagrado Coração: Mas é preciso aprender a amar o sofrimento. Nosso Senhor deu a sua coroa de espinhos aos seus amigos na terra. Não procure melhor. Muito mais tarde, 1905, esta religiosa infectará um dedo ao tratar de uma chaga e terá de sofrer a amputação da mão direita e depois do antebraço. O fato, escreverá ela, realizando as palavras de Bernadette, contribuiu bastante para a impressionar. Quando de uma visita que lhe fizeram sob a chefia da irmã Ursule Millian, umas 15 jovens aspirantes, a mestra auxiliar observou a constância com que Bernadette olhava para uma delas. Quando as noviças saíram, a irmã Úrsula perguntou-lhe por que a olhava desse modo. Porque ela tem ainda necessidade da mãe. A irmã Marie Bernard via essa jovem pela primeira vez e alguns dias mais tarde ela deixou de fato o noviciado.
No que se refere a Monsenhor Peyramale e a Monsenhor de Ladoux, Bernardete previu também o futuro. Sobre o primeiro, declarou: terá muitas dificuldades para erguer a sua igreja. Não a terminará, mas constituirá o seu túmulo. Quando da entrada do segundo em Nevers, a irmã Vansangarro perguntou a Bernardete: e então, como acha o nosso novo bispo, o Monsenhor de Ladoux, né? É pequeno, frio, mas não será bispo muito tempo. Monsenhor Peyramale foi sepultado na cripta de uma igreja ainda muito longe do seu fim. E Monsenhor de Ladoux extinguiu-se após 4 anos de episcopado. Em maio de 1870, a irmã Angèle Lompeche era já postulante há 2 meses, quando, por uma carta que recebeu da sua terra natal, Saint-Sernin, no Lot-et-Garonne, teve conhecimento de que sua mãe estava às portas da morte, depois do 9º parto. A irmã Marie Bernard, encontrando-a a soluçar diante do gabinete da Madre Superiora, dirigiu-se-lhe. E o seu bom coração, disse a irmã Argele, deu-lhe licença para quebrar o silêncio. E depois acrescenta: creio também que foi iluminada pela Virgem. Se me deteve foi porque tinha algo a dizer-me, algo que vinha de mais alto. Ao aproximar-se de mim, perguntou: está chorando? Está chorando. Que aconteceu? Acabo de saber que a minha mãe está muito doente. Talvez até já esteja morta. Então Bernardete olhou-me com um sorriso e com os olhos que nunca mais poderei esquecer. Não chorem. Não chore. A Virgem curará sua mãe. Vou rezar por ela. E deixou-me. Fiquei interdita, mas senti-me mais tranquila e deixei de chorar. Não tardou que chegasse uma segunda carta, mas dessa vez com boas notícias. Minha mãe experimentara melhoras e estava livre de perigo. Mais tarde vinha saber que as melhoras se tinham observado no preciso momento em que Bernardete me dissera: ne pleurez pas, não chore, não chores. Minha mãe viveu ainda 37 anos. A pequena classe do pensionato de Saint-Saëns estava confiada à irmã Stanislas Duscher, originária de Bourg-Neuf, muito dedicada às crianças e moralmente segura de as encontrar de novo, veio em 1875 à casa-mãe para professar. Chegada 8 dias antes do retiro, foi autorizada a ver Bernardete, sob o pretexto de lhe entregar um bilhete da sua superiora. Ora, quando se dirigia para a enfermaria, encontrou uma das assistentes, a Madre Louise Ferrand, que a deteve para lhe declarar categoricamente: lembre-se, minha irmã, que nunca mais volta a Sens. Esta declaração foi para ela um golpe muito duro. Quando fizer o meu retiro, prometeu ela, no entanto, terei coragem suficiente para aceitar o sacrifício. Mas sentiu-se acabrunhada pela tristeza. Foi encontrar Bernardete, sentada no leito entre os seus cortinados brancos, arquejante, com a respiração curta. Que tem, minha pequena? Interrogou a doente. Oh, minha querida irmã, tenho um grande desgosto. Que desgosto? Não voltarei a Sens.
Quem lhe disse isso? Alguém que está bem informado. Muito bem, pois eu digo-lhe que voltará a Sens. Como pode sabê-lo? Não se inquiete. Digo-lhe que voltará a Sens. Na tarde de 29 de julho, terminado o retiro e com o coração preparado para o sacrifício, a irmã Stanislas Duscher ouviu o bispo de Nevers perguntar-lhe: onde estava? Em Sens, monsenhor. Pois bem, minha filha, voltará para Sens. Em 1878, chegava Saint-Gildard, vinda da aldeia de Guterrier, no Puy-de-Dôme, uma pequena, Ana Basset, que assim que foi admitida no postulantado, teve de recolher à enfermaria, onde ocupou um leito em frente à irmã Marie Bernarde. Ela parecia não se restabelecer ali, e o Dr. Robert Saint-Cyr julgou que a jovem deveria voltar para as suas colinas natais. Que desgosto! E confessou imediatamente àquela a que até ao fim da vida sempre chamará a sua pequena vizinha. Não chore, disse-lhe a irmã Marie Bernarde, após um minuto de recolhimento. Não chore. Deus quer que seja religiosa. Sê-lo-á numa outra congregação. Depois, como que escarnecendo do severo doutor, concluiu: tem ainda muitos anos de vida. No dizer de algumas testemunhas, ela teria precisado: morrerá a um domingo num pequeno convento pobre. Tendo restabelecido a sua saúde na sua aldeia de Auvergne, Ana Basset pediu que a recebessem de novo em Saint-Gildard. Em vão, o Dr. Robert foi inflexível. Ana solicitou a entrada em Saint-Joseph de Cluny e foi recebida. Tornou-se a irmã Bertilly e foi enviada para Éden, no Finisterra. Faleceu aí num domingo de 1926, com 71 anos, depois de 48 de profissão religiosa. Aqui tem uma nota dizendo assim: o cônego Guinot forneceu esses pormenores, segundo o relato do padre Boussard, pároco de Éden. O final da profecia, a morte a um domingo num pequeno convento pobre, citado juntamente com o resto por Boussard, tinha realmente parecido suspeito a Guinot, que apenas a citou em nota. Mas tenha o cuidado de acrescentar que esse pormenor duplo foi, no entanto, confirmado pelas religiosas de Saint-Joseph, que conheceram a irmã Bertilly. Esta teria obtido muitas graças por intercessão da sua pequena vizinha, Santa Bernadette. Vizinha de enfermaria, né? Antes de Ana Basset, já outra postulante passara por semelhantes angústias. Sofrendo de uma doença nos olhos, pouco depois de sua entrada, Anne Durand, de Gaillac, teve de ser tratada na enfermaria, onde já se encontrava de cama a irmã Marie Bernarde. Só ao fim de 7 meses pôde voltar para junto das companheiras. Mas no dia seguinte, um dos olhos adoeceu novamente. Não estava curada. Teria mesmo cura? Anne viu-se devolvida à sua família. As superioras de Saint-Gildard tentaram convencê-la de que as religiosas da Visitação da Rua de Paris não se recusariam a recebê-la, mas nem por isso ficou menos desolada. Na véspera do mês de maio, voltou à enfermaria. A irmã Marie Bernarde acolheu-a alegremente e Anne confiou-lhe o seu desgosto.
Fique tranquila, replicou ela firmemente. Há de curar-se e ser admitida na congregação. A Virgem não quer que eu passe sozinha o mês de Maria. Pois bem, passá-lo-emos juntas. Reze-lhe muito, e ela a curará. De fato, no dia 1º de junho, completamente curada, a jovem Anne Durand, que sob o nome de Madre Marceline, será um dia mais tarde superiora do Hospital de Tulle. Reentrou no postulantado. Aqui tem outra nota explicativa. A propósito deste mês de Maria, em que a postulante Anne Durand fez os exercícios com Bernadette, a irmã Marceline declara que a irmã Marie Bernard colocara entre os cortinados do seu leito uma estatueta da Virgem enquadrada por 2 pequenos castiçais e aos pés da estatueta um minúsculo cesto de papel. Todas as manhãs, após a recitação de alguns Ave, Bernadette escolhia para ele e para a companheira uma prática piedosa em honra de Maria. Para ela, e para a companheira. Algumas rodelas de papel colocadas no alçafate faziam a contagem diária das práticas, Mas eis que a história de uma perseverança ainda mais singular. Mas eis aqui a história de uma perseverança ainda mais singular. Num dia de maio de 1872, houve um desassossego invulgar no locutório da Superiora Geral. Uma postulante de 29 anos irrompera ali em vestido de soirée. Apresentou-se Jeanne Isabelle Duret, filha de um magistrado de Beauvais, que fugira da casa paterna. Aproveitara-se de uma festa de família para escolher uma liberdade obstinamente recusada, a de entrar para as irmãs de Nevers, que cuidavam dos doentes no hospital principal de sua cidade. Ela veio com vestido de festa, fugida para o convento, que os pais não a deixaria ir. Chegara acompanhada pela criada de quarto e pediu humildemente um lugar no noviciado. Imagina-se, o embaraço das superioras, tanto mais que o pai seguia de perto a fugitiva, resolvido a levá-la a bem ou a mal. Cercou o Saint-Gildard e a residência do bispo, segundo todas as regras da arte, e com tanta energia que a pobre Isabel se julgou perdida. Quem lhe inspirou confiança? A irmã Marie Bernard. Deus os quer aqui, afirmou ela, e manter-vos-á contra todas as oposições. Efetivamente, a cólera paterna foi abrandando pouco e pouco. Esse caso foi o ponto de partida para uma sólida amizade entre a antiga pastora de Bartre e a brilhante jovem de Beauvais. 40 anos mais tarde, a irmã Marthe Duret, superiora da Providência de Montmartre e cavaleira da Legião de Honra, vinha prestar testemunho da santidade da irmã Marie Bernard perante o tribunal eclesiástico. Quando se tratava da salvação de almas queridas, a irmã Marie Bernard falava categoricamente, como se ela tivesse vislumbres do que se passava no além. Quando recebeu a notícia do falecimento da mãe, ouvimos o seu grito de fé. Ela está no céu.
Na minha família, relata a irmã Casemir Caleri, alguns membros estavam afastados de Deus. Pedi-lhe que rezasse por eles. Bernadette disse-me para ter confiança e que Deus não permitia que os parentes de religiosas fossem condenados. Uma morte quase súbita tinha levado o Sr. Ré, o magistrado que se opusera tão violentamente à vocação da filha e não pudera receber os últimos sacramentos. A salvação da sua alma era um assunto que me preocupava bastante, confessou a irmã Marta. Dei a conhecer a minha mágoa à irmã Marie Bernarda. Ela confortou-me, dizendo-me que era preciso ter confiança em Deus. Visto que se tornou religiosa, tendo em vista a conversão do seu pai, Deus não pode permitir que ele não tenha sido salvo. Então aí está, né? Alguns relatos, né? Dos dons sobrenaturais de Santa Bernadette, né? Que, do ponto de vista dos carismas, né? São uma indicação, e também do ponto de vista dos processos de beatificação e canonização, as curas, né, são levadas em conta. Apenas as curas, né? Mas aqui nós vemos profecias, né? E curas extraordinárias, né? Instantâneas, né? Só com contato, né? Dela ainda em vida, dela ainda antes de entrar no mosteiro, no convento, né? Nós vimos 4 anos depois das aparições, ela ainda estava lá em Lourdes, né? Enfim, curas por toque, enfim, por contato com coisas que Santa Bernadette tinha tido contato antes, né? São relatos que de primeira mão, né? De pessoas que assistiram ao milagre, né? Então, enfim, são coisas de santos mesmo, né? Não são coisas de pessoas normais, né? A Aline fala aqui, como é bonito ver as segundas causas agindo para a honra e glória de Nosso Senhor. Sim, aqui, é claro, né, Deus estava usando uma alma privilegiada, né, para os prodígios dele, né, através de sua filha predileta, né? Todas essas almas são filhas prediletas de Deus, né? Enfim, mas são coisas dos santos que são para a gente admirar, né? Porque não tem jeito de copiar isso, né? Isso é graça de Deus, e Ele dá essas graças a quem Ele queira, né? Certo? Sim, a irmã Marthe du Ré. Bonita a história dela, né? Que fugiu de casa, enfim. Então agora nós vamos acompanhar, não é? Nessas últimas páginas, nesses últimos encontros nossos, né? Nós vamos acompanhar os últimos momentos de Santa Bernadette na Terra, né? A última tarefa é o nome do capítulo final aqui. A sua ocupação? Estar doente. E a doença foi muito dolorosa nessa última fase, né?
Penetremos na enfermaria, onde se encontra doente a irmã Marie Bernard. Perguntemos a uma das companheiras que a idade ou a doença encerravam entre essas quatro paredes. Que faz ela aqui? Como nós, certamente responderá: não faz nada, porque já não tem nenhuma ocupação. Mas e se interrogássemos a própria irmã Marie Bernard? Um dia, uma superiora, cujo nome os documentos não revelam, foi visitá-la e perguntou-lhe a queima-roupa: que faz aí na cama, pequena preguiçosa? Mas, minha querida madre, desempenho a minha função. E qual é essa sua função? Estar doente. Esse diálogo nós conhecemos a partir de um depoimento, né, nos documentos de beatificação e canonização, né, da irmã Basile Lozerhal. Então a ocupação dela era estar doente, né? Eu desempenho a minha função, né? Réplica genial, diga de ser conservada nos anais da santidade. Sobre aquilo que à primeira vista parece um dito espirituoso, proferido em resposta a outro dito espirituoso, esconde-se a definição exata do que foi denominado depois o apostolado dos doentes. A sua ocupação, explicará o cônego Auguste Perreux, num comentário inteligente, era a de ser vítima. É necessário que eu seja uma vítima, dizia ela. Tinha consciência que era a si que se dirigia o apelo de Nosso Senhor. Estaria alguns dos 3 segredos de Massabielle ligado a essa vocação misteriosa para o sofrimento? O capelão de Saint-Hildard, o padre Febre, foi dessa opinião. Segundo a opinião do meu tio, declarou o padre Pic, no processo, a irmã Marie Bernard foi encarregada de viver na casa-mãe os ensinamentos que recebeu em Lourdes, dos lábios de Maria Imaculada. Orar, fazer penitência, mortificar-se, sofrer pelos pecadores. Deste modo, mártir oculta, num coração filial que deparava com indiferenças inexplicáveis, angústias da prova purificadora, interminável paixão de um pobre corpo, todo ele em sofrimento, enervante imobilidade, numa enfermaria, quando gostaria de caminhar, de se ocupar ativamente, de correr pela casa como corria outrora pelas montanhas, a irmã Marie Bernard entrega a Deus, numa oferta heróica, todo esse conjunto de penas físicas ou morais para a expiação do pecado e para a conversão dos pecadores. Então, apostolado dos doentes, né? Então ela estava tirando, né, todas as vantagens, todas as graças, né, da sua doença, dos seus sofrimentos, né, para a salvação dos pecadores, para a conversão dos pecadores, né? Apostolado do sofrimento para a expiação dos pecados e para a conversão dos pecadores. O seu exemplo elevará a alturas nunca imaginadas muitos outros doentes. Basta nos olhar e escutar todos aqueles que,
tendo vindo a Lourdes implorar a sua cura, não a obtiveram, mas receberam uma graça ainda maior, a de aprender a sofrer. O diário da comunidade indica que a irmã Marie Bernard, dispensada da sua ocupação de auxiliar de sacristã, voltou ao regime de doente no mês de outubro de 1875. Seguiu-se a 18 de novembro esta nota pessimista. A irmã Marie Bernard tem tido hemopítise. O seu estado inspira cuidados. Era tuberculose, né? Até o mês de maio de 1876, não podendo ser transportada, não poderá assistir uma única vez à missa, o que será para ela um dos maiores sacrifícios da sua vida. A 25 de junho, sente-se feliz por poder anunciar a seu irmão Pierre que agora tem a consolação de assistir à missa de domingo, mas está ainda muito fraca. Nesse mesmo dia, escreve também a irmã Victoire, hospitaleira em Lourdes. Continuo na minha capela branca, onde ela chamava a capela branca era a cama dela, né, que tinha um cortinado branco. Posso, porém, desde há 3 semanas, assistir à Santa Missa do domingo, pronta para voltar ao leito ao regressar. Não posso utilizar as pernas e tenho de sofrer a humilhação de ser transportada. Mas as irmãs fazem-no de tão boa vontade que o sacrifício é, na verdade, menor. Receio sempre que elas não me possam pegar, e quando lhes digo isso, põe-se a rir, e direi mesmo a fazer troça de mim. Dizem-me que levariam 4, como eu. Ela já estava bem magrinha, né? Ela teve um problema horroroso nos ossos, né? Devido à tuberculose, né? Compreende-se que nessa impossibilidade ela tenha respondido um mês antes ao padre Augusto Perret, que lhe perguntava se gostaria de assistir em Lourdes à coroação de Nossa Senhora. O meu lugar é aqui. E mostrava o seu leito de doente. A visita do padre Pomian. Não, ela não voltará a Lourdes. Mas algo da graça e da alegria de Lourdes vai penetrar nela. A 15 de setembro, o Diário da Comunidade insere esta feliz notícia. O padre Pomian vem a Nevers tratar de assuntos relativos ao orfanato de Lourdes. Esta surpresa é uma enorme consolação para a irmã Marie Bernard, que sofria de uma fadiga vizinha do abatimento. Pomian, a quem fazia o mais belo elogio, é um sacerdote. Pomian, o seu primeiro confessor, o seu primeiro confidente, depois da primeira aparição, aquele que a preparara para a primeira comunhão, para o crisma, que a encorajara e guiara as suas aspirações para a vida religiosa, recordações plenas de frescura e de encanto, ela vai tornar a vê-lo. Ainda capelão do Hospital de Lourdes, viera a Saint-Hildard para tratar com os superiores a construção de um grande orfanato num terreno muito próximo da gruta. Esta obra, destinada a jovens pobres, já Bernadette a desejara no tempo em que era pensionista nas Irmãs de Lourdes. Os momentos que Pomian pôde passar à sua cabeceira trouxeram-lhe, juntamente com as mais suaves recordações, uma verdadeira alegria.
o crucifixo tão desejado. Alguns dias depois dessa memorável visita, Bernadette receberia um presente que a encheu de uma alegria transcendente. Um crucifixo. Desde que estava retida na Capela Branca, expressão a que se afeiçoara, tinha sonhado muitas vezes com este presente, o único que lhe era permitido ambicionar no seu estado de vítima. A 21 de setembro, agradeceu a quem a presenteara, Madre Sophie Carceille, superiora do pensionato de Cahors. Não sei como testemunhar-vos o meu mais profundo reconhecimento pelo belo crucifixo que tivestes a bondade de me enviar. Não posso exprimir-vos a alegria que sentira ao vê-lo. Há muito tempo que desejava um grande crucifixo para pôr do lado da cama. Por isso, ao vê-lo, exclamei, segurando e beijando, que a minha querida Madre Sophie fora inspirada. Tenho licença de o guardar. Estou mais feliz no meu leito com o meu crucifixo do que uma rainha no seu trono. Minha querida Madre, não sei o que possa fazer para vos testemunhar o meu reconhecimento. Sempre que posso, contemplo a imagem de Jesus crucificado e peço-lhe que vos abençoe, assim como todas as vossas irmãs. Grandes consolações espirituais misturada com grandes dores. Bernadette fixou-as nesta nota íntima. A vida cristã não é só constituída por combates e provas. Tem também consolações. E se for preciso ir do Tabor ao Calvário, do Calvário voltaremos ao Tabor com Jesus. É ali o antegozo do céu. No Natal desse ano de 1876, Monsenhor Peyramale, o pároco de Lourdes, era protonotário apostólico desde março de 1874, não recebeu notícias muito tranquilizadoras da sua santa paroquiana. Estou na minha Capela Branca há mais de um ano. Reúno as poucas forças que me restam para ir à missa de domingo, apoiada num braço. Posso considerar-me ainda muito feliz se puder passar este inverno. Ao dirigir-se ao seu pároco, embora fosse agora um prelado, a irmã Marie Bernard escrevera esta carta ao correr da pena. Tal não acontecera 9 dias antes, quando escrevera a mais augusta personagem do mundo. Certamente nunca teria tido a ideia de escrever a Pio IX, mas tivera de obedecer. Então, aqui eu vou parar então a leitura aqui na carta que ela vai escrever a Pio IX, né? Para nosso próximo encontro. Paro aqui na página 614 e obviamente essa última parte nós só vamos acompanhar, né? Esse martírio de Santa Bernadette até a sua morte, né? Bom, se vocês tiverem algumas observações, vocês podem já. Eu vou ler aqui da Aline. Esse tipo de irmã que sempre ficava doente era um fardo para o lugar, por não ajudar em nada. Claro, não no caso de Bernadette, pergunto no geral. Não, era simplesmente o cuidado que o mosteiro tinha com as irmãs doentes, né? Veja que muitas dessas doenças, né, são tratáveis hoje, né?
Na época não era, mas a técnica médica era muito precária nessa época, né? E doenças que são tratadas hoje com antibióticos, por exemplo, que não existiam na época, né? Causava muito problema, né? As enfermarias, né, dos conventos ficavam cheias, né? Tinha os médicos já específicos das enfermarias dos conventos, né? Por isso eles tinham muito cuidado, né, de não receber pessoas muito doentes, né? Porque seria um fardo grande para o mosteiro, né? Era muito custoso, inclusive, manter, né? Custo financeiro, que eu digo, né? Mas também por causa da vida de sacrifício das freiras, né? De sacrifícios autoimpostos, impostos pela regra. Não é? Então era muito comum a enfermaria ficar cheia, né, das freiras que se adoeciam. Né? Ela não tinha nenhuma preferência, não tentava mudar o local da missa para vidente. Não, isso não existia. Isso não existia. A missa era na capela do convento. Não há. Esse negócio de mudar a missa não existia. Enfim, era. A missa do convento era a missa para todas as freiras, né? Mas enquanto ela pôde, né, eles levavam. Né? Ela ficou imóvel nos últimos tempos, né, por causa da ferida na perna, parece no osso, né? Uma coisa muito dolorido. E note, naquela época não tinha esses analgésicos que nós temos hoje, né? Essas coisas fortíssimas que se pode tomar hoje, né? Morfina, essas coisas todas. Então tinha que suportar a dor mesmo, né? Enfim. Então era o isolamento, né? Era o apostolado dela, ficar doente, né? Enfim. E aqui a gente tem tuberculose óssea, exatamente. Passou para os ossos, né? E qualquer doença no osso é doloridíssima, né? Doloridíssima. E não tinha os analgésicos, né, que nós temos hoje. E essa tuberculose não chegaria aí, né, se ela tivesse vivido depois, né? Enfim. Mas enfim, naquela época não tinha cura, né? E então ela vai ter uma morte muito dolorida, né? Enfim, mas era o destino da alma privilegiada de Deus, né? Então era o calvário dela, né? Embora ela observasse aqui, né? Observou, né? Que ela tinha também o Tabor, né? Tabor é o monte em que Jesus se transfigurou, né? Ela tinha o Calvário e o Tabor, né? Que era essas consolações que ela recebia lá na enfermaria, né? Eu enviei para vocês ontem, né, dois links, um deles de fotos, né? Eu recebi esse link num comentário do vídeo no YouTube do meu caríssimo amigo Lassance Pimenta, né? Ele colocou esses dois links que eu compartilhei, e o link das fotos, né? Mostra lá essa capela, né, branca, como é que ela chamava? Eu acho que era isso, né? A capela branca dela lá, a cama com o cortinado, né? E enfim, era lá que ela ficava, a cadeira que ela sentou as últimas vezes, né? Enfim, e tem um outro vídeo do corpo incorrupto dela, né? Também belíssimo, né? Ela tá belíssima,
O corpo dela está belíssimo, incorrupto, né? Então é isso, gente. Deus lhes pague a paciência e a presença, né? Se Deus permitir, na segunda-feira nós continuaremos aqui essa parte final, né? Eu estou então na página 614 da biografia. Tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.